tudo bem? Sou eu aqui, Joyce Hasselman, direto do Brasil, trazendo as informações, as principais informações desta quinta-feira para você. E o assunto por aqui continua sendo a economia. Eu cantei a bola para você ontem, que depois da queda da inflação, haveria também a queda da taxa Selic. E o mercado por aqui se animou. Eu explico tudo isso para você e muito mais a partir de agora, para todos vocês que acompanham a BR-TV Boston, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo. Continua sendo economia. Para você que acompanhou o meu comentário aqui na BR-TV Boston ontem, eu falei já sobre a queda da inflação aqui no Brasil, os impactos, dessa queda, o fantasma que parou de rondar, o fantasma dos 2 dígitos, e eu já havia anunciado, falei, olha, tem reunião do Banco Central, reunião do Copom, e lá vem queda na taxa básica de juros e pronto, bingo, foi o que aconteceu, foi até uma queda um pouco mais agressiva do que esperava o mercado, um corte de 0,75% na taxa de juros. E aí, para você que está nos Estados Unidos, você brasileiro, você que fala a língua brasileira, você que já está bastante tempo longe do Brasil, você pensa, poxa vida, cortou 0,75%, então o juro foi para quanto, Joyce? O juro foi para 13%. A taxa básica de juros, a Selic, aqui no Brasil, 13%, parece uma piada, para quem mora em países como Estados Unidos, Suécia, Japão, enfim, porque quando você compara os juros que vocês pagam aí com os juros que nós pagamos aqui, isso é a taxa básica, gente? Porque aqui tudo é indexado, você sabe que é uma loucura a composição dos juros do Brasil. Quando você faz o comparativo, parece que a gente não está nem falando de um país para outro, mas de um planeta para o outro, Mas aqui no Brasil, os nossos economistas e os nossos governos, os últimos governos, em especial o governo da petista Dilma Rousseff, acharam que poderiam fazer melhor que todo mundo, Então, vocês aí, economistas dos Estados Unidos, o Federal Reserve, vocês da Suécia, da Suíça, vocês do Japão, vocês não entendem nada de economia, Dilma Rousseff, a rainha louca da economia, a rainha de copas da economia, era que entendia. Então, ela comandou o Banco Central durante muito tempo, tinha a ojeriza das reuniões do Copom, e durante a gestão dela, nós tivemos aí os terríveis 14,25% na taxa básica de juros. Hoje já tivemos 3 quedas consecutivas, As últimas reuniões do Copom trouxeram quedas e essa um pouco mais agressiva de 0,75%, mas muito longe daquilo que o país ainda precisa. Veja bem, hoje nos Estados Unidos há um chororô entre os americanos porque a taxa de juros subiu por aí e foi para 0,75%, de meio para 0,75%. Aqui o nosso corte é de 0,75%, a nossa taxa permanece em 13%, é a taxa mais alta do mundo, quase 3 vezes maior que a segunda taxa mais alta do mundo, que é a taxa da Rússia. Então tem alguma coisa errada nesse pacote, alguma coisa não está casando bem e claro que essa mistura de uma taxa altíssima que gera não só uma recessão para o Brasil, mas que gera também um endividamento. A dívida pública brasileira está atrelada diretamente a essa taxa de juros. Então, para cada ponto a mais na Selic, significa um montante gigantesco, são bilhões e bilhões de reais em dívida pública, do aumento da dívida pública por conta da taxa Selic. Então, uma amarração maluca, Você que está aí acompanhando a BR-TV Boston, se você acompanhou o noticiário, se você já estava nos Estados Unidos em 2008, você se lembra que havia uma inflação alta, o pico da inflação em 2008, na crise aí dos Estados Unidos, mais de 5%, quase 6% de inflação. O que o Fed fez? Ele foi lá e jogou a taxa de juros lá embaixo para 0,25%. Justamente para combater a recessão. Para quê? Para que a produtividade fosse preservada, para que os empregos dos americanos fossem preservados. Então, entre inflação e emprego, o Fed acabou optando pelos empregos, e foi a decisão mais correta. Quer dizer, a economia começou a caminhar de novo, os empregos foram mantidos, novos empregos foram gerados, não houve a geração de uma inflação astronômica, pelo contrário, Então, é uma matemática que funciona, uma matemática adotada, uma economia adotada
pelos países que levam essa economia mais moderna mais a sério. Aqui, a economia até agora adotada foi a economia aí da época da pedra, né? E por conta disso, nós temos aí nas ruas 14 milhões de desempregados, muitos inclusive que saem do Brasil para tentar a vida em outros países, como aí nos Estados Unidos, em busca de uma vida melhor, em busca de mais estabilidade, em busca de uma inflação menor, em busca de um juro menor, né? Em busca de comprar uma casa própria com um juro menor, como, né, são os juros aí praticados nos Estados Unidos. Então, essa notícia, né, do corte da taxa Selic acabou animando, né, inclusive a Bolsa de Valores, porque as empresas ligadas ao consumo deram um sinal positivo na Bolsa e a Bolsa subiu. Hoje a Bolsa teve uma elevação expressiva justamente por conta do corte na taxa Selic, né? E há uma grande expectativa de que isso continue, né? De que a taxa Selic continue em queda na próxima reunião do Copom. Eu tô apostando aqui, segundo as minhas fontes dentro da área econômica, de que o corte continuará sempre, para os padrões do Brasil, agressivo. Não dá para comparar o padrão brasileiro com o padrão americano ou com o padrão sueco, nem que a taxa de juros, por exemplo, na Suécia é negativa. Eu não estou nem falando de uma taxa menor de 1%, estou falando de uma taxa negativa, né? Por quê? Países, né, como esses que eu citei, priorizam a produção e não o capital especulativo. Então, a especulação é punida. No Brasil, não. No Brasil, a especulação é premiada, né? E a produtividade é punida. Então, quando você pune a produtividade, você pune a geração de emprego. Você pune, né, o empresário de todas as formas, que não pode contratar, que tem que demitir. Produzir no país, né, é muito menos lucrativo do que entrar nessa onda do capital especulativo pendurado nessa taxa de juros gigantesca, que, repito, é a maior taxa de juros do mundo. Há exemplos no mundo todo, né, não só nos Estados Unidos, de que o Brasil até agora foi na contramão, né, nessa política, repito, da rainha louca, e eu comento com você já já. Olá, eu sou Heloísa Galvão, eu sou da Ilha Grande, Rio de Janeiro. Eu estou aqui há 30 anos e eu estou na BR TV. Bom, para fechar, pessoal, eu disse para você aqui que há países que trabalham com juros, inclusive negativos, para justamente estimular a produção e não a especulação, né? Mas há outros países, assim como os Estados Unidos, que trabalham com uma taxa de juros inferior a 1%. São 35 países no mundo com a economia que vai muito bem, obrigada, que trabalham com essa taxa bem mais baixa de juros. E há outros 50 países que trabalham com uma taxa de juros inferior a 3%. Então, qual é a lógica, né, para que nós tenhamos esses juros tão exorbitantes, né, que, repito, são 3 vezes maiores que os juros aplicados na Rússia, que é o segundo na escala de juros aí do mundo. Quer dizer, não há lógica nenhuma, há um trinômio nefasto aqui na economia brasileira, um trinômio que é destruição pura, que significa o déficit fiscal crescente, aliado a uma dívida pública crescente e uma inflação que ainda está bastante longe da meta, apesar da queda que eu comentei com você ontem, né? Então, é um modelo que de fato não vai funcionar. O Brasil esteve até agora na contramão, esse governo parece que acordou, deu mais autonomia aí ao Banco Central, tanto que houve essas 3 quedas consecutivas na taxa Selic, uma atrás da outra. E vem mais uma, né? Eu já cantei essa bola, como eu disse para você há pouco, vem mais uma, eu acredito que ela vai ficar em torno aí de 0,75% a 1%, chegando a 12%, então, a taxa Selic aqui no Brasil, longe do ideal, né? Os economistas aí mais modernos, né, que trabalham com uma economia mais alinhada, a países como os Estados Unidos, por exemplo, acreditam que a taxa máxima de juros aqui no Brasil, para que a gente, inclusive, combatesse diretamente o aumento da dívida pública, deveria ser de 7%,
trabalhando para um juro que chegasse aos 3%, semelhante ao que acontece nesses 50 países que eu citei para você, né? Claro que, quando você olha a realidade, hoje, 13%, pensar num juro de 3% é um trabalho de longo prazo, ainda mais quando você tem aí um corpo econômico, né, no governo e fora do governo, tão tradicional e achando que sabe mais do que aqueles que já colocaram em prática medidas que estão funcionando, que claramente funcionam, né? Não dá para entender essa lógica, né? A lógica de sempre privilegiar, né, os especuladores e os bancos, né? São poucos bancos no Brasil, eles dominam o cenário. Aliás, bancos, gente, que é bom que vocês saibam que só agora, só a partir de hoje, começaram a cortar os juros, né? A taxa básica, a taxa primária de juros nos bancos, depois do terceiro corte consecutivo do Copom na taxa Selic. Então, o Copom veio e cortou um pouquinho, depois cortou mais um pouquinho, né? E os bancos estavam olhando para cima, fingindo que não era com eles, né? E só agora, depois que essa taxa mais agressiva, esse percentual mais agressivo veio, é que os bancos resolveram, né, se mexer e cortar também a taxa primária de juros. Isso tudo tem a ver diretamente com o crescimento da economia brasileira. É justamente esse modelo burro que foi aplicado, um modelo econômico burro e antigo que levou aí 14 milhões de brasileiros para a rua do desemprego aqui no Brasil e que acaba elevando, né? Eu até anotei aqui o valor do déficit. O custo da dívida pública é de mais de 50 bilhões por mês só por conta da taxa Selic, dessa taxa básica de juros, porque há uma indexação do custo da dívida por conta dos papéis do governo à taxa Selic. E aí quem paga a conta? Todos nós. É isso. Bom, pessoal, espero que você tenha entendido um pouquinho dessa confusão. É um assunto meio... O economês é meio chato, né? Mas isso tem tudo a ver diretamente com o bolso do brasileiro, diretamente com a nossa economia, diretamente com a geração de emprego, diretamente com a produtividade e diretamente também com o mercado internacional, com os investidores que, repito, continuam de olhos abertos para saber se o Brasil vai ou não entrar nos trilhos da economia de uma vez por todas. É isso, pessoal. Curta, espalha, compartilhe, dá uma espiadinha também nos meus canais de comunicação, no meu canal no YouTube, né? E espalhe aqui, você que acompanha a BR-TV Boston, não só nos Estados Unidos, mas também em outros cantos do mundo. Tchau, tchau. Joyce Hasselman, direto do Brasil, trazendo informações quentinhas para você. Olá, gente, meu nome é Josi, sou de Anápolis, Goiás. Estou aqui para deixar um recado para vocês ficarem ligados na BR-TV, que vocês curtam esse novo canal brasileiro aqui nos Estados Unidos. E um beijão para Anápolis, Goiás.